Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a edição de domingo aqui do nosso giro de notícias, para a gente principalmente dar uma olhada na tabela, né, do Campeonato Brasileiro. Os jogos aí da 26ª rodada acontecendo. O Vasco empatou ontem com o São Paulo e, bom, infelizmente tudo dando errado, né? Além do tropeço do Vasco ontem em São Januário, os nossos adversários ali na parte de baixo venceram, e o Vasco vai passar aí essa data FIFA, esses 10 dias até o próximo jogo, né, contra o Fortaleza. O Vasco vai passar esses 10 dias na zona do rebaixamento. O Vasco tá ali de volta, né, nessa confusão, infelizmente. A gente vai dar uma olhada aqui nos resultados até o momento. Tem jogo que vai acontecer agora às 6h30, mas não vai mudar assim a situação do Vasco, né? O jogo do Curitiba, que é o último colocado, então não muda muita coisa ali para o Vasco na tabela, mas já vai dar para a gente ter uma noção de como o resultado de ontem foi desastroso, né? O empate foi muito ruim ontem em São Januário e o Vasco está de volta aí na zona do rebaixamento. Depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta rodar, eu peço o seu like, né, para ajudar aqui no canal, para ajudar o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. Peço a sua inscrição se você ainda não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da 1xBet, e aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet, tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama, que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Você pode dar os seus palpites lá na 1xBet, inclusive nos jogos dessa 26ª rodada. Ainda tem jogo que vai acontecer, né? Tem jogo começando agora 6h30, jogo rolando, enfim, você pode palpitar lá na 1xBet. Bom, ontem o Vasco empatou em São Januário, 0-0. Poderia ter sido até pior, né? Porque o São Paulo perdeu o pênalti e depois o Remes Rodrigues perde uma chance impressionante, né? No rebote ali do Léo Jardim, com o gol praticamente aberto. Mas o resultado foi ruim, né? O empate foi ruim. O Vasco tinha que ter vencido o São Paulo ontem em São Januário. E teve oportunidade, né? Teve a chance do Praxedes. A bola do Gabriel Peck bate na trave, o Praxedes pega o rebote, com gol aberto também, poderia ter feito ali 1-0 Vasco, acaba chutando para fora, e a principal oportunidade, com toda certeza, foi o lance ali que o Payet dribla o goleiro, tenta tocar para o Verratti, mas o Verratti não consegue finalizar. Enfim, o jogo terminou ontem 0-0, e naquele momento o Vasco tinha saído da zona do rebaixamento. Eu até no pós-jogo falei que o Vasco ia depender do Palmeiras, né? Ia depender do Palmeiras vencer o Santos para que o Vasco não voltasse para a zona do rebaixamento. Isso não aconteceu. O Palmeiras foi derrotado hoje pelo Santos na Arena Barueri. Ontem eu assisti a entrevista do Ramon Dias quando cheguei em casa e, enfim, não gostei ontem da entrevista coletiva dele, assim como não gostei também das substituições que ele fez durante o jogo. E aqui é importante sempre deixar claro, né, quando a gente fala essas coisas. É uma crítica ao Ramon Dias por ontem. O Ramon Dias é o principal responsável pela recuperação do Vasco, pelo Vasco ter voltado a brigar no campeonato. Se não fosse o Ramon Dias e o Emiliano, né, sua comissão, provavelmente o Vasco estaria lá embaixo junto com o Curitiba, com o América Mineiro, numa situação muito mais desconfortável. O Vasco voltou para a briga graças ao Ramon Dias, mas ontem não entendi as substituições. E na entrevista coletiva, quando ele fala que o empate foi bom, né, o Vasco conquistou um ponto, foi um empate importante, eu acho que ele mandou mal ali naquele momento, que o empate não foi bom, né? O Vasco, na situação que tá, não pode deixar pontos em São Januário. O Vasco tem que fazer o seu dever de casa e ontem, infelizmente, não fez. Bom, vamos dar uma olhada então nessa rodada, né? Os jogos e a classificação. O Vasco, infelizmente, de volta aí à zona do rebaixamento. Vamos lá. A rodada começou ontem com um jogo maluco, né? Que foi a vitória do Bahia por 6-4 contra o Goiás. O Vasco empatou em São Januário com o São Paulo 0-0. Corinthians e Flamengo empataram também por 1-1. O Fluminense hoje foi derrotado pelo líder Botafogo, né? O Botafogo voltou a vencer, fez 2-0 no Fluminense. O Palmeiras jogando na Arena Barueri, né? Porque o seu estádio está cedido ali para um show. Foi derrotado por 2-1 pelo Santos, de virada, né? O Palmeiras faz 1-0 e o Santos acaba virando o jogo ali para 2-1. O resultado aí péssimo, né, para o Vasco. Assim como o resultado do Bahia também foi péssimo para o Vasco, né? A vitória do Bahia seria o melhor empate ali
entre Bahia e Goiás. Mas enfim, esse resultado do Palmeiras, com toda certeza, era um resultado que a torcida hoje não esperava, né? Porque, enfim, o Palmeiras era super favorito aí contra o Santos. Mas, sempre que o Vasco também depende do Palmeiras, o Palmeiras dá um jeitinho de complicar. O Internacional venceu a equipe do Grêmio por 3-2. Esses foram os jogos realizados até o momento. No momento, agora, 6h30, estão jogando Atlético Mineiro e Curitiba. Estão jogando também Atlético Paranaense e Bragantino. E também Fortaleza e América Mineiro. A rodada vai se encerrar só no sábado, né? Jogo que foi adiado. O Cuiabá vai receber a equipe do Cruzeiro no sábado. O Cruzeiro que tá ali na confusão agora, né? Mas tá com um jogo a menos. Se o Cruzeiro vencer, vai dar um salto importante, mas se perder para o Cuiabá, o Cruzeiro vai entrar aí nessa maluquice também de zona do rebaixamento. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, como ficou então. O Botafogo é o líder, 55 pontos, abriu 10 pontos de vantagem nesse momento para o Bragantino, que tem 45. O Grêmio tem 44 pontos, o Palmeiras tem 44, o Flamengo tem 44 e o Fluminense é o sexto colocado com 41. O Atlético Mineiro é o sétimo com 40, o Atlético Paranaense tem 40, Fortaleza 39, São Paulo 35, na 11ª colocação está o Cuiabá com 32 pontos, o Internacional tem 32, o Corinthians é o 13º com 31, o Santos, que venceu, foi a 30 pontos na 14ª colocação, o Cruzeiro também tem 30 pontos, né? Ainda vai jogar na rodada, o jogo só no sábado, é o 15º colocado. O Cruzeiro, se perder para o Cuiabá, vai entrar de vez aí nessa briga contra o rebaixamento. O Bahia é o primeiro fora com 28 pontos, né? Após a vitória de ontem sobre o América Mineiro, o Bahia foi a 28, e abrindo ali a zona do rebaixamento, o Vasco tem 27 pontos, o Goiás também tem 27 pontos, é o 18º, o 19º é o América Mineiro, nesse momento com 18 pontos, mas ainda está jogando. E o Curitiba, a mesma coisa, né? Ainda está jogando. É o Lanterna com 17 pontos. Enfim, como eu disse, né? Resultado muito ruim ontem. Ontem no pós-jogo já considerei o resultado um tropeço. Depois eu me surpreendi na coletiva com o Ramon Dias, dizendo que tinha sido um ponto conquistado, que era um bom resultado. Enfim, com o desenrolar da rodada, né? Se provou realmente ser um resultado muito ruim para o Vasco, infelizmente. Agora, 10 dias, né, sem jogo, 10 dias aí de data FIFA, até o jogo contra o Fortaleza em São Januário. Esse jogo aí o Vasco não vai poder negociar pontos de jeito nenhum, né? O Vasco que não vai ter o Paulinho nesse jogo aí contra o Fortaleza, porque o Paulinho levou o 3º cartão amarelo ontem no jogo em São Januário. Tomara que até lá o Rossi já esteja recuperado, porque tá fazendo muita falta também nesse time do Vasco. Desde que o Rossi saiu do time, o Vasco caiu muito, né, de produção. Enfim, meus amigos, é isso, né? Vai ser luta até o final. A gente vinha de um momento muito bom, mas agora o Vasco vem de 2 resultados aí decepcionantes. A derrota para o Santos e também o empate em casa com o São Paulo. Vamos que vamos. Saudações vascaínas, quero o seu comentário aqui, que é muito importante, quero a sua participação. Deixe seu like, se inscreva e amanhã eu tô de volta. Um abraço.